hoje a gente te vê como advogado. Sim. Mas a gente estava até conversando em off, tiveram algumas etapas até chegar, né? Muitas. Eu queria ser atleta. Queria ser atleta profissional. E não de O futebol. beat tá aí. Pois é. Eu queria ser jogador de basquete. Eu queria jogar basquete. Tanto que com 13 anos, é a idade do meu filho hoje, do meu filho mais velho, do Miguel, eu já tinha o tamanho que eu tenho hoje, 1,86 m, tá? E então, tinha uma escolinha de basquete aqui em Dracena e eu já fui lá participar porque eu queria jogar basquete. Lá conheci muitos amigos, conheci muitas pessoas. O técnico na época era o Paulinho Maldonado, né? E então nós montamos um time de basquete no extinto xadrez. Sim. Treinávamos naquele sol das 2 às 17 horas, porque a quadra não era coberta. Que época, né? Eu fazia natação, deu umas 2. Exatamente. Pois é, né? Na piscina de 4,5 metros de fundura, né? Tinha que relar a mão lá no bueiro, lá senão não tinha graça. Nunca mais, eu nunca vi uma outra piscina, obviamente que tem, mas eu nunca vi uma sim. piscina com aquela fundura, né? Então, e aí depois a gente ganha um espaço no ginásio de esportes, e aí nós vamos treinar no ginásio, montamos um time, e aí nós montamos um time no Isaac, no ano seguinte, em 1994, onde no Isaac o Zé Narciso era o nosso professor e técnico, e o Paulo Cozan era o auxiliar técnico. E aí nós montamos um time de basquete no Isaac e nós fomos 3º lugar no campeonato estadual de basquete daquele ano. Que legal. Olha só. Né? Nós perdemos a semifinal, nunca me esqueço, para uma cidadezinha lá perto do Rio de Janeiro, chamada Aguaí, ela é paulista, mas... E aí nós fizemos a disputa de 3º lugar com o time da capital, tá? E fomos em 1994, isso daí. Olha só. Né? Nós estamos fazendo 30 anos disso aí hoje. 30 anos. Né? Então, parece que não, mas o tempo voa. Um pouquinho. E aí eu recebo um convite em 96, me desculpa, para jogar em Presidente Prudente, no time da APIA, da Associação Prudentina de Esportes Atléticos. E aí começa aquele drama todo dos pais de deixar um filho de 15 anos embora de casa. Por mais que seja pertinho, Pois né? é. Mas era... Não tá debaixo da asa, né? Pois é. E eu fui morar numa república junto com o time do vôlei de Prudente, que era um timaço na época. E nos 3 primeiros meses, a gente chamava Casarão, que era uma casa na Avenida Manuel Goulart, lá em Presidente Prudente. Nos 3 primeiros meses de república, moravam alguns atletas do atletismo. E dentre eles o André Domingos e o Claudinei Quirino. Pô, que legal. Olha só. Exatamente. O Claudinei Quirino, até quando eu era presidente da PAI aqui, ele veio numa Olimpíada, que ele promove esse evento em nome da Caixa. Ele promove essas Olimpíadas da PAI. E a hora que ele me viu, na hora ele já gritou alemão. Foi um encontro muito bacana. Ai, Foi um que encontro legal. muito bacana. E depois, obviamente, que entra o patrocínio e eles mudam, vão para cada um vai ter a sua casa e tal. E nós ficamos no Pela Porco, né? A gente chama de Pela Porco. Pela porca. E aí eu jogo, em 1996, eu jogo basquete na Prudente. No técnico era o Negativo. Hoje ele é vereador lá em Presidente Prudente. E aí depois eu volto para dar... Péssimo nome para o técnico. hein? Negativo. Pois é. Tinha que Olha, ser Felipe. positivo, né? Pois é. Mas o pessoal falava que ele era assim, ele era um técnico muito duro, mas fora da quadra ele era um cara bacana, né? E a gente, assim, no final daquele ano, acho que mais ou menos em outubro, eu volto. E eu lembro que esse negócio de morar fora, porque assim, todo mundo vê o atleta na televisão. Não foi o meu caso, porque jogos... Eu era infantil ainda na categoria. Eu não cheguei a ser televisionado nem nada. Eu ia até, modéstia à parte, eu ia até bem, mas... Vamos pegar um exemplo do Edu Dracena. A gente via o Edu Dracena na televisão, no jogo da Globo da noite, da quarta noite, mas a gente não sabe o que acontece antes, que ele passa o dia todo se concentrando, ou às vezes viajando, para chegar naquele momento, jogar, e o pós. Né? O atleta profissional ele dorme 4, 5 da manhã depois do jogo, e isso acontecia muito. Eu estudava, eu lembro que eu estava no primeiro colegial. Então, a gente tinha jogo terça-feira em Piracicaba, às 8 da noite. Então, já não ia para a escola naquele dia de manhã. Viajava o dia todo, ou às vezes viajava no dia anterior, para dormir e tal, a depender da importância do jogo. Aí, a gente viajava, acabava o jogo, tomávamos um banho,
íamos sentar num restaurante, comer, e 00:30, 1h, pegava A o estrada. ônibus de volta, chegava em Presidente Prudente 8, 9 da manhã, tinha um dia de folga. Então, assim, quando o jogo era de terça, a gente perdia segunda, terça e quarta de aula. Caramba, é muita Né? coisa. Era muita coisa. E, assim, eu estava na formação ainda, né? O ensino médio. Então, isso me decepcionou muito, esse bastidor, sabe? Era muito... É judia demais, né? Muito isso, judiava demais. E eu só aguentei por um ano porque eu tinha 15, 16 anos. Então, a gente tinha saúde para isso. Sim, recupera o sono, dá-se um jeito. Né? Exatamente. Mas aí eu voltei para Dracena, foi quando eu fiz o final do primeiro colegial aqui, o segundo e o terceirão.